Olá, sou Paulo Brites, você está no meu canal Aprenda Eletrônica com Paulo Brites. Para os novatos do canal que não conhecem a proposta, não tem propaganda, eu não sou influenciador digital, não ganho dinheiro falando besteira, vendendo produto para queda de cabelo, emagrecimento, enfim. O negócio aqui é apresentar uma coisa séria. Se você já conhece o canal, você pode dar o like agora, porque muitos já estão dizendo, eu já conheço, eu dou o like porque eu já sei como é que é e tal. Se você não conhece, eu prefiro que você deixe para dar o like quando você assistir todo o vídeo e deixar seus comentários, que é muito importante. Muito importante para mim o comentário. Eu sempre respondo comentário, seja ele positivo ou negativo. Se o comentário for negativo, é mais importante ainda para eu tentar consertar o que a pessoa está falando. Se for possível, eu conserto. Enfim, vamos lá. O tema é: você é técnico em eletrônica? Então responda essas perguntas. Eu vou colocar nos próximos slides 4 ou 5 perguntas que caíram em concursos públicos, extremamente fáceis para quem sabe o mínimo de eletrônica. Não precisa ser um gênio para resolver essas questões que eu vou colocar aqui. E aí pode surgir o que você, mas eu sou técnico de televisão, isso não me interessa. Então, se isso não interessa, se você não sabe polarizar um transistor, se você não sabe encontrar o valor de um resistor num circuito com um diodo N, você não é um técnico de televisão. Desculpe, mas você troca a peça sem saber o que está fazendo. O técnico tem que saber o que está fazendo. A questão é que as escolas técnicas não ensinam e não podem ensinar reparação. As escolas técnicas ficam mais focadas em projeto, porque a reparação é uma coisa muito mais complicada. E ainda mais hoje em dia que você tem uma diversidade de circuitos, de equipamentos, enfim. Do tempo que eu comecei a estudar lá nos anos 60, que era só aquela coisinha basicona. Esse é um ponto. Então você tem que correr por fora. Tem que correr por fora da. Você vai fazer escola técnica. Se quiser ser técnico, se quiser ter um certificado para poder concorrer a um concurso, uma vaga, seja um concurso público, seja uma vaga uma empresa privada, provavelmente uma empresa privada não vai te dar, até porque tem algumas implicações legais e jurídicas hoje para uma empresa privada. Chamar o sujeito de técnico, classificar ele como técnico, se ele é um aprendiz de técnico que estudou com o avô dele, que aprendeu com o avô dele, com o tio, enfim, vendo vídeo no YouTube, aí não vai rolar. Aí você vai ficar trabalhando como autônomo e dando o teu jeito. Tá? Você pretende uma colocação sólida, vai ter que ter um curso técnico, mesmo que ele não seja 100%. Mas você tem que ter o certificado. Primeiro você tem que ter o certificado, depois você tem que ter o conhecimento. É assim que funciona quando você vai fazer um concurso. Você entra com o certificado, se não tiver conhecimento, você dança. Então, eu estou colocando isso porque, de vez em quando, assim, eu quase não participo mais de Facebook. Facebook já era. Aliás, eu não participo de nenhuma rede antissocial, né? Instagram, nada disso. Eu não tenho muito tempo. Mas, de vez em quando, eu vejo alguma coisa assim, dou uma passada, recebo as mensagens lá do Facebook, dou uma passada para olhar, e me assusta. As perguntas que são feitas ali por algumas pessoas que estão querendo consertar as coisas sem saber o que estão fazendo. O cara quer consertar. Eu vi no outro dia uma pergunta, estou consertando uma máquina de solda aqui e não ajusta a temperatura, acho que era algo assim. Eu rodo o potenciômetro para lá e para cá e não acontece nada. Não acontece nada porque tem um defeito. E ele vai começar por onde? Vai começar perguntando no Facebook para alguém dizer para ele qual é a peça que ele tem que trocar. Não, ele tem que começar entendendo como é que funciona o circuito. Tá? Passo número 1, tirar o potenciômetro para ver se ele não está aberto. Seria uma coisa assim, óbvia, fácil. Mas se ele abriu, por que ele abriu? Foi suicídio ou foi crime, né? Teve alguém lá na frente que deu um piripaque lá, porque ele troca o potenciômetro que abriu e ele abre de novo, porque ele não consertou. Ele trocou a peça. Feito esse preâmbulo aqui, eu vou passar então para os slides com 5 ou 6 questões. Vou fazer um comentário de cada uma, não vou responder.
Quem tiver interesse nas respostas, manda um e-mail para mim, eu vou deixar o e-mail na descrição, pedindo as respostas. Vou deixar isso explicado lá na descrição do vídeo. Eu mando a resposta e a pessoa confere se ele respondeu corretamente ou não. Se ele tiver mais interesse, aí chegou à conclusão que não respondeu corretamente, quer saber por que não respondeu corretamente, eu coloco a solução e mando fora do canal, mando diretamente para a pessoa que está pedindo a resolução com a explicação. Tá? Esse é o modelo que eu uso nas minhas aulas do curso de eletrônica básica e no curso de eletrônica avançada que vai sair, creio que em maio, meados de maio, eu devo estar colocando ele no ar. Tá? Esse curso de eletrônica avançada, estou pensando num de eletrônica básica digital, enfim. Eu sempre coloco lá algumas questões que eu chamo de que perguntam por aí. Coloco 3 ou 4 questões que caíram em concurso e depois eu coloco a resolução dessas questões passo a passo. Então vamos para o próximo slide, começando com as perguntas que eu vou deixar no ar e fazer uma observação rápida para você, tipo assim, uma colinha para você resolver a questão. Tá? Questão, eu estou com 2 imagens aqui, depois eu vou resolver isso. Essa questão caiu para técnico de instrumentação no concurso da Petrobras, não sei em que ano aí que eu não anoto. Muito fácil. Observe o gráfico, observe o circuito e o gráfico abaixo. O que tem o circuito? Um transistor, cuidado, o transistor é... Vou pegar aqui a seta aqui, o transistor, aqui, é PNP. Eu quero escrever aqui, P... Não, peraí, ficou mal, eu vou ajeitar isso aqui, peraí. Um minutinho aqui que eu estou resolvendo aqui. O transistor é PNP, tá, gente? Cuidado, porque a gente está acostumado a trabalhar mais com NPN. Então, cuidado com a polarização. Esse é um ponto. É a dica que eu dou. Ele dá o beta do transistor. Beta pode ser HFE também. Não chamam beta ou HFE, tem uma diferença conceitual, mas não vem muito ao caso. 20. Ele diz que o VBE é 0,6. Às vezes considera 0,7, 0,6. Ele está dizendo aqui que é 0,6. E ele pede a corrente em amperes, exibida no amperímetro, que está aqui no coletor, para temperatura de 50 graus centígrados, Celsius. Centígrado é antigo, 1900 e não sei o que, mas às vezes eu tenho assim um saudosismo. 50 graus Celsius no RTD. RTD é o resistor que está ali, e ele está dizendo que quando esse resistor tiver com uma temperatura de 50 graus Celsius, ele vai estar com uma determinada resistência que você vai achar no gráfico que está logo a seguir. Tá? E aí ele pede a corrente que vai passar no amperímetro da tensão VDC lá, 24 volts. Muito rápido, muito fácil de fazer. Tá? Pensa aí e vamos para o próximo. Mamão com açúcar. Caiu para técnico de eletrônica. Aqui faltou um L aqui, eletrônica. Faltou um L aqui embaixo. Né? Nível médio, não é isso, eu fui para o engenheiro. Não, nível médio. O que eu sou, técnico nível médio. Não sou engenheiro. Para eletronuclear. Vamos ver se eu consigo ler aqui, porque a letra está meio miudinha. Em um determinado sistema de áudio, precisa-se de um amplificador de sinal capaz de proporcionar um ganho de tensão maior que 25 e que seja aproximadamente linear para pequenos sinais na entrada VIN, né? Acho que é VIN. O circuito amplificador capaz de atender a esses requisitos do projeto é... Olha só que curioso, ele não dá nenhum valor dos componentes. Ele dá 5 circuitos e não dá nenhum valor do componente. Essa história do ganho maior que 25% é só para pegadinha, é só para pegar bobo,
Podia ser maior que 50, não vem o caso. Porque se ele não está dando os valores, como é que eu vou saber se vai ser maior que 25, 50, 100? Mas aqui o cara, ih, poxa, agora, cara, maior que 25, 25, como é que eu faço a conta? Não tem valor de resistor. A questão é conceitual. Você tem que olhar cada circuito e responder. 30 segundos. Vamos para o próximo. No circuito abaixo, um esquemático e tal. O que é isso aqui? Uma retificação de onda completa. 4 diodos aqui, tá? E uma carga de 300 ohms. E ele dá 5 figuras, também caiu na eletronuclear. Dá 5 figuras perguntando qual é a forma de onda que você vai ter na carga, na RL de 300 ohms, que não importa se é 300 ohms ou 500 nesse caso, que você não vai ter que fazer conta. Mas tem um detalhe. O técnico tem que ser um bom observador. Na vida tudo tem que ser bom observador, mas o técnico, reparador tem que ser observador. O de instrumentação também, o de operador e tal, né? O operador não precisa saber a eletrônica com profundidade. O operador é mais um apertador de botão, mas tem que saber o botão que ele vai apertar, então tem que saber alguns conceitos. Você entrar nesse nível. O projetista, obviamente, tem que saber fazer conta, e o reparador não precisa chegar a um nível tão profundo de um projetista, mas eu diria que pelo menos 90% de um projetista ele tem que ser. Repara que tem 2 resistores aqui em série com os diodos, um de 100 ohms e um de 200 ohms. Isso aqui que vai dar o pulo do gato para você achar a resposta sem fazer conta. Vamos para o próximo slide. A meu ver, tem uma questão aqui que não ficou muito legal. E essa vai ter que fazer uma continha. O problema é que esse valor de RC de 480 ohms deveria ser diferente, porque você, quando fizer... O gráfico não está bom. Moral da história, o gráfico não está bom. Vamos ler a questão. Ele quer que o transistor tenha um VBE de 0,7, nesse caso ele já está usando 0,7. Quando em condução, qual é a maior resistência em quiloohms? O resistor de base RB deve assumir, de forma a garantir que o transistor esteja operando no modo de saturação. Operar no modo de saturação significa que o VCE vai ser próximo de zero. Tá? Próximo de zero. Você tem aqui no gráfico, vou pegar aqui a caneta vermelha. Você tem aqui no gráfico, ó, a caneta vermelha não veio. Ver se isso aqui falha. Olha que falha aqui, esse negócio é um saco. No gráfico você tem VCE, tensão entre coletor e emissor. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 e 1 volt. Tá? Para ele estar na saturação, eu tenho que estar nessa faixa aqui. Entre 0 e 0,2, que é onde o trânsito está saturado. A tensão coletor-emissor está bem baixa, porque aí praticamente vai passar maior corrente pelo coletor. E eu vou trabalhar com esses 480 ohms para achar que corrente máxima, se o VCE fosse zero. A gente vai partir da suposição que o VCE é zero. Qual vai ser a corrente IC? Aí você vai achar uma corrente IC por aqui. Tá? Esse valor 480 ohms deveria ter sido usado 500 ohms. Porque aí daria uma conta redonda. Você está num concurso, o cara não pode usar calculadora, né? 500 ohms é uma conta redonda. Eu não sei porque o cara escolheu 480 ohms. A gente copiou de um livro e lá estava 480. Tá? E aí isso ia facilitar bastante a conta. Você não vai chegar ao valor exatamente das respostas aqui, mas você vai chegar no mais próximo. E aí é que eu contesto um pouco a maneira de formular uma questão que pode dar margem à dúvida. Mas vai ter que...
o técnico, além de saber fazer a conta, saber o conceito, ele vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura para achar a resposta. Fica a dica aí. Vamos para o próximo slide. Essa questão também caiu na eletronuclear, é uma questão simples, um regulador de tensão com Zener, regulador sério, está aqui o resistor Q1, o transistor Q1, e ele pede o quê? E considerando que a fonte apresenta a forma de onda mostrada no gráfico, quer dizer, a fonte é a C, mas depois ela vai passar pela ponte, vai entrar o C1 que vai filtrar e vai dar o nível de tensão DC que vai aparecer entre coletor e emissor. Coletor e terra, perdão. Coletor e terra. A saída vai ser entre emissor e terra, onde vai estar a carga RE. Ele está dizendo o quê? O transistor é um transistor de potência, precisava dizer isso, mas tá, que apresenta um ganho de beta 24. Esse beta 24 aí eu acho que não ficou legal. Por quê? Porque não vai dar uma conta exata. Por que o cara não botou um beta? Vou escrever aqui. Amarelo aqui. Por que não botou um beta? Saiu amarelo, mas acho que dá para ver. Devia ter posto beta 25. Tá? Se fizer a conta com beta 25, vai dar beleza o valor da corrente. Com beta 24 vai dar um valor quebrado. Mas para que isso? O cara está fazendo concurso, quer complicar onde não tem necessidade de complicar. Deve ter copiado de um livro lá e... enfim. Bom, e ele quer a corrente máxima reversa no Zener, a corrente Z. Porque assim, quando você vai fazer um cálculozinho desse circuito, você sabe qual é o Zener que você precisa de usar. Qual é a corrente máxima que passa por ele. Mas a questão é muito simples. Tem que fazer meia dúzia de continhas, mas não é complicado. Sugiro, faça com beta 25 e depois faça com beta 24. Tá? Você vai ver que com beta 25 vai dar um valor exato ali de cara, pum. Com beta 24 não vai dar o valor exato. E aí isso pode criar um estresse no candidato, né? Porque ele não acha o valor, ele vai ter que dar uma chutada para o valor mais próximo. Se tivesse dito ali o valor mais próximo, aproximado, mas não, então não ficou legal, a meu ver. Vamos para a próxima. Bom, vamos. É isso aí, tá as questões na descrição do vídeo. Eu vou deixar a instrução para quem quiser obter as respostas, mandar um e-mail. Lá eu vou botar como é que você vai mandar o e-mail. E depois que você recebe o e-mail com as respostas, e por acaso a resposta que você achou não está batendo com as que eu coloquei no gabarito, você quiser saber por quê, pede para que eu mande a solução das questões. Eu não quero atropelar uma coisa na outra, porque senão o cara é tentado a ver a resposta antes de... Tá? Essa é a ideia. Lembre-se, isso é que eu estou chamando de ser técnico em eletrônica. Se ele vai consertar a televisão ou foguete da NASA, não importa. Eletrônica é isso. Claro que os circuitos vão ficando mais sofisticados, mas aí quando o circuito fica mais sofisticado, o primeiro ponto de partida é o seguinte: como o circuito funciona? Para trocar a carrapeta da torneira lá que está pingando água, você tem que saber como é que você faz isso. Tudo tem que partir de como funciona. Se não é adivinhação. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, deu errado. E aí quando deu errado, o cara não sabe por que deu errado. Até o próximo vídeo. Agora sim, gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Coloca o comentário. Não gostei, por isso, por isso, por isso. Tá? Até o próximo vídeo. Essa semana, hoje é dia 17 de abril, tá meio atrasadinho, mas essa semana ainda vai sair a revista Antena lá, o artigo lá que eu coloco, enfim. Até o próximo.